Muito boa tarde, meus caros irmãos e irmãs, filhos queridos de Nossa Senhora. É com muita alegria que mais uma vez aqui nos encontramos e agradecendo sempre ao coração querido de Nossa Mãe Santíssima pela oportunidade que mais uma vez ela nos concede de podermos vir aqui, nos utilizarmos deste meio de transmissão para levar aos companheiros ensinamentos desta doutrina abençoada dos Espíritos. Eu quero mais uma vez pedir aos nobres irmãos que divulguem estes ensinamentos nas suas redes, nos seus grupos. Inscrevam-se no canal para que toda vez que eu venha publicar um vídeo como este, ele apareça para cada um de vocês. Divulguem e inscrevam-se e deem o seu like. O nosso vídeo de hoje é o de número 69 da nossa série já publicada e tem como título A Volta de Jesus. É um artigo que foi publicado na Revista Espírita, número 36, de outubro-dezembro de 1997, página 5, em Goiânia, Goiás. Prever o fim do mundo é muito perigoso. A Folha Universal, jornal da Igreja Universal, uma das seitas em maior expansão no Brasil, na edição de domingo, 30 de junho de 1996, publica uma página sobre o assunto, registrando os seguintes tópicos, abre aspas: nos séculos XII e XVII surgiram várias predições desse tipo que foram bastante divulgadas. Guilherme Miller, precursor da Igreja Adventista do Sétimo Dia, por exemplo, pregou que Jesus voltaria em 1843. Como tal não aconteceu, Miller alegou um erro de cálculo e marcou nova data, 22 de outubro de 1944. Mais uma vez decepcionado, o pregador teve que fugir de uma multidão enfurecida. Nos séculos XIX e o início do século XX, vários grupos religiosos, como as Testemunhas de Jeová e a Igreja Mundial de Deus, afirmaram que o atual sistema acabaria em 1914, 1915, 1975 e assim por diante, mas o tempo se encarregou de desmentir tais profecias. O mesmo engano cometeu a sacerdotisa Elizabeth Clare Prophet, da Igreja Universal e Triunfante em Montana, que garantiu que o fim do mundo chegaria em 1990. A americana Annie Kirkwood, que acreditava conversar com a mãe de Jesus, diz que o mundo acabaria neste final de milênio passado. O jornal do bispo Edir Macedo cita ainda o sumo sacerdote da Ordem Fraternal do Cruzeiro do Sul, o carioca Conari Manas de Nilo, que defende a seguinte tese:
abre aspas, 2000 é o ano que não vai acontecer. O mundo acaba na véspera. Fecha aspas. Quanto mais se aproximava o ano 2000, mais se manifestavam religiões e seitas anunciando a volta de Jesus à Terra. Elas nunca foram tão numerosas como agora. Uma pesquisa, Seitas, de Tarcísio Padilha, publicada em O Globo, edição de 17 de janeiro de 1996, indica que, a cada semana, surgem no mundo 5 ou 6 novas seitas. No começo do século passado, eram 1.900 e hoje ultrapassam 22.000. A religião mais fértil na produção de seitas no Brasil, ultimamente, é o protestantismo. Os católicos, embora seja de seu credo o retorno do Cristo para julgar vivos e mortos, são mais comedidos, preferindo silêncio sobre como e quando isso acontecerá. As igrejas protestantes mais tradicionais também se abstêm de proclamar previsões alarmantes. Ambas preferem a serenidade de ensinar que o futuro a Deus pertence. Sobre aquele dia e aquela hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, somente o Pai. É a advertência de Marcos, no capítulo 14, versículo 32. A volta de Jesus é anunciada por 3 evangelistas, Mateus, Marcos e Lucas, como o desfecho do fim do mundo ou final dos tempos para o juízo final. Segundo Mateus, as palavras do Cristo foram: mas, quando vier o Filho do Homem em sua majestade e todos os anjos com ele, sentar-se-ão sobre o trono e serão todas as gentes congregadas diante dele e separará uns dos outros, como o pastor separa os cabritos das ovelhas, e porá as ovelhas à direita e os cabritos à esquerda. E dirá aos que estiverem à sua direita: vinde e possuí o reino que vos está preparado. E aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, que está aparelhado para o diabo e seus anjos. Marcos relata assim: e então verão vir o Filho do Homem nas nuvens, com grande poder e glória, e então enviará os seus anjos e ajuntará os seus escolhidos desde os 4 ventos, da extremidade da terra até a extremidade do céu. Lucas é o mais drástico na reprodução do que teria dito Jesus. Homens desmaiarão de terror na expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, porque as virtudes do céu serão abaladas, e então verão o Filho do Homem numa nuvem, com poder e glória. O poder da vírgula. 2 relatos mostram-nos que a simples mudança da posição de uma vírgula pode alterar completamente o sentido de um texto. Um oficial fora condenado. Seu pedido de perdão recebeu a seguinte sentença do rei. Abre aspas. Perdoar é impossível, vírgula, mandar para a forca. Fecha aspas. Condoída da sorte do moço, a rainha salvou-o
com a simples mudança da vírgula. Abre aspas. Perdoar, vírgula, impossível mandar para a forca. Fecha aspas. Noutro relato, certo governador, comunicando a revolta de sua cidade ao seu superior, perguntou-lhe, abre aspas, devo fazer fogo ou perdoar ou poupar a cidade? A resposta foi, abre aspas, fogo não, vírgula, poupe a cidade, ponto. O telegrafista trocou o lugar da vírgula e a resposta tornou-se, abre aspas, fogo, vírgula, não poupe a cidade. Fecha aspas. Raciocinemos. Jesus não deixou nada escrito. Tudo que sabemos veio através de terceiros. Os 4 evangelhos foram escritos há cerca de 40 anos depois de sua partida. Teriam sido mesmo aquelas expressões textuais de Jesus, referentes ao mundo? Imagine o amigo as mudanças ocorridas ao longo dos séculos, precisamente se considerarmos que não existe um único texto original, sendo tudo cópia da cópia, tradução da tradução, donde se pode concluir que, fatalmente, multiplicaram-se falhas e enganos dos copistas, ocorridas consciente ou inconscientemente, somados às naturais dificuldades linguísticas, bem como a omissões e interpretações, o que explica o porquê das incoerências encontradas nas narrações dos evangelistas. Para exemplificar, citamos a passagem da figueira estéril. O evangelista Marcos narra como um fato acontecido com Jesus, abre aspas, e ao outro dia, como saíssem de Betânia, teve fome, e tendo visto ao longe uma figueira, foi lá ver se acharia nela alguma coisa. E quando chegou a ela, nada achou senão folhas, porque não era tempo de figos. E falando-lhe, disse, nunca, jamais, coma alguém fruto de ti, para sempre. E no outro dia, pela manhã, ao passarem pela figueira, vira que ela estava seca até as raízes. Então Pedro disse-lhe, mestre, eis que a figueira que tu amaldiçoaste secou. A mesma passagem é descrita por Lucas como uma parábola. Abre aspas. Um certo proprietário, tendo em sua vinha uma figueira, foi procurar frutos nela, e não encontrando, disse ao horticultor, eis que há 3 anos procuro fruto nesta figueira, e não o encontro. Corta-a, pois, porque ela está ocupando a terra inutilmente. Retrucou o vinhateiro, Senhor, deixa ainda este ano, até que eu escave ao redor e deite adubo. Se der fruto, ficará, e se não, mandarás cortar. Se a descrição de Marcos fosse a verdadeira, Jesus teria cometido um erro ao amaldiçoar a figueira, agravado pelo fato de saber que não era época de figos. O quadro imaginado e pintado pelos evangelistas sobre o final dos tempos é evidentemente uma alegoria, bem como a grande parte dos ensinamentos de Jesus
feitos através de parábolas. As imagens que produzem, pela sua energia, são de natureza a impressionar as inteligências ainda rudes, necessitadas de cores fortes e de figuras vigorosas. O Filho do Homem, vindo sobre as nuvens do céu, com aquele grande poder e majestade, cercado por seus anjos e ao som de trombetas, lhe parecia bem mais imponente do que um ser investido somente de sua força moral, por mais portentosa que ela fosse. A volta de Jesus em corpo e alma é um desafio às leis da natureza, e ele afirmou que não viera ao mundo para destruir, mas para confirmar a lei. O ilógico e irracional começa aí. Católicos e protestantes acreditam na ressurreição da carne. As almas voltariam aos seus corpos de uma existência apenas na terra. Ora, a física e a química ensinam que um corpo que se decompõe logo tem suas partículas e átomos aproveitados por outros corpos, sejam eles minerais, vegetais ou animais. Assim, obviamente, os elementos de um corpo já teriam vindo de outros corpos. Depois da partida da sua alma, tê-los-á cedido para outros corpos e assim indefinidamente. Segundo estimativas do filósofo cristão Huberto Roden, um dos maiores estudiosos dos evangelhos no século passado, falecido em 1981, já passaram pela Terra mais de 200 bilhões de pessoas. Atualmente, habitam no planeta Terra mais de 7 bilhões de almas. Na interpretação material do juízo final, Jesus julgaria num só lugar os vivos e os mortos. O maior estádio do mundo, Maracanã, totalmente ocupado, teria abrigado aproximadamente 200 mil torcedores na decisão da Copa do Mundo em 1950. É impossível à mente humana avaliar o que representa mais de 200 bilhões. Dos mais de 7 bilhões que estão encarnados, aproximadamente mais de 900 milhões são cristãos. Os outros, em sua maioria, professam outras religiões. Qual o critério que seria adotado para julgá-los? Se forem para o céu, qual seria o seu mérito? E se forem para o inferno, qual o demérito? Como poderia o Mestre, o infinito amor, mandar para o fogo eterno talvez a maioria dos seus irmãos, quando o homem mais vil do mundo, a não ser que se trate de um insano, jamais queimaria na fogueira um só dos seus irmãos? De todo o Evangelho de Jesus, há uma passagem da qual ninguém tem dúvida de ter sido ele o protagonista. É o Sermão da Montanha. E nele Jesus foi categórico. Bem-aventurados os mansos e pacíficos, porque eles possuirão a terra. Registrado em Mateus, capítulo 5, versículo 4. O Mahatma Gandhi afirmou certa vez: se tudo que o homem já escreveu acabasse por uma catástrofe cósmica e sobrasse apenas uma página com o Sermão da Montanha, tudo estaria salvo. Em A Gênese, Allan Kardec
demonstrando extraordinário bom senso, analisa o sermão profético e nos tranquiliza com relação ao futuro da humanidade. Abre aspas. Havendo chegado o momento em que o globo deve elevar-se na hierarquia dos mundos, pelo progresso moral dos seus habitantes, a residência nele, tanto dos espíritos como dos encarnados, será interdita àqueles que não tiverem aproveitado as instruções que receberam. Serão exilados para os mundos inferiores, como outrora o foram para a terra os da raça adâmica, sendo substituídos por espíritos melhores. É esta a separação que está figurada nas palavras de Jesus no juízo final. Os bons passarão à minha direita e os maus à esquerda. Isto não quer dizer que não teremos momentos difíceis, com a possibilidade, inclusive, de uma guerra envolvendo vários países, motivados por interesses econômicos e principalmente pelo fanatismo religioso. No entanto, não é racional supor que Deus destruirá o mundo precisamente no momento em que a humanidade entre no caminho do progresso moral, pela prática dos ensinamentos evangélicos. A atual geração desaparecerá gradualmente e a nova suceder-lhe-á do mesmo modo, sem que haja mudança alguma na ordem natural das coisas. Essas transformações serão acompanhadas por processos geológicos como terremotos, maremotos, dependendo, portanto, do comportamento da humanidade, e será menos ou mais violenta. Ela já começou e durará por muito tempo. Se me amais, guardai os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique eternamente convosco, o Espírito de verdade, a quem o mundo não pode perceber porque não o vê, nem o conhece. Mas vós o conhecereis, porque Ele ficará convosco e estará em vós. Mas o Consolador, que é o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Registrado em João capítulo 14, versículo 15 a 17 e 26. Jesus cumpriu a promessa e o Consolador chegou na hora certa, pelas vozes dos Espíritos, inaugurando uma nova era, a da fé raciocinada, a da fé que enfrenta a razão face a face em qualquer época da humanidade e ficará eternamente entre nós. De tudo isso, deduzimos que Jesus não precisará voltar, mesmo porque Ele nunca se afastou de nós, cumprindo assim outra promessa feita quando afirmou: onde estiverem duas ou mais pessoas reunidas em meu nome, eu ali estarei. E sempre presente, Ele vai, aos poucos, adequando essa universidade sublime que é a Terra, da qual é o diretor, para que somente os mansos e pacíficos nela permaneçam em constante aprendizado, até que possam galgar mundos mais perfeitos. Meus amigos, vejam o que é a beleza de interpretações que são feitas em muitos ensinamentos que levam muitas vezes o ser humano por atalhos, desviando do verdadeiro caminho.
E isso acontece com frequência. Por isso que é necessário a gente estudar, analisar, tirar conclusões, perguntar, tirar dúvidas, mas tem que estudar. Tem que estudar. O estudo não se adquire, o conhecimento não se adquire por osmose. Tem que se gastar isso que comumente se chama de queimar as pestanas, que era falado antigamente por causa da fumaça das velas, do candeeiro. Mas hoje nós não temos mais isso. Mas é uma necessidade nossa. Estudar, estudar, estudar sempre para adquirir conhecimento e transmitir a quem precisa, que é o mais importante também, para que não fiquemos somente com esse conhecimento, porque isso seria egoísmo. Eu agradeço imensamente a atenção dos companheiros e peço à nossa Mãe Santíssima que do altar de estrelas onde ela se encontra, ela estenda sua mão sagrada na direção do coração de cada um, na direção dos seus lares, dos seus familiares, e os abençoe, lhes dando força, energia e coragem para enfrentar e vencer os problemas que a vida nos apresenta. Sejam felizes, meus irmãos, e não esqueçam jamais, nós somos luz, somos filhos da luz, e para essa mesma luz nós haveremos de retornar um dia. Nosso Senhor Jesus Cristo brilhe no vosso coração. Sejam felizes e muito obrigado. Graças a Deus.